Fala, gente, tudo bem? Então, depois de vários meses, estamos aqui de volta, né? Tava estudando, aperfeiçoando para voltar a gravar, mas não pensava que eu ia ficar tanto tempo sem gravar, não. De verdade, chega, faz falta. Mas vamos hoje já começar com o pé direito, né? Que é falando sobre 5 tecnologias que a agricultura de precisão trouxe e que vai permitir você colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, já vamos lá. Começando com a primeira, né? Que é, quando se fala em agricultura de precisão, acho que é a primeira coisa que vem na mente do pessoal é que quando quer colocar agricultura de precisão, acha que é a primeira coisa que vai melhorar na propriedade, que é taxa variável. Independente, né? Normalmente começa com taxa variável de adubação, mas tem taxa variável de semente, taxa variável de pulverização e de adubação, que é o mais conhecido. Pulverização eu falo variável porque tem aquele liga e desliga, às vezes pode aplicar só em uma mancha ali, em alguma reboleira da propriedade, para não fazer aplicação na área toda. Então, essa taxa variável é para variar conforme a área, conforme a necessidade. E por que ela vai permitir colocar dinheiro no seu bolso? O principal ponto é que ela vai permitir um melhor manejo de adubação ou de insumo, né? Porque nas áreas que precisa de mais, vai realizar um estudo para jogar mais. Nas áreas que precisa de menos, vai jogar menos. O que isso vai acarretar? Nas áreas de maior dosagem, vai realizar uma maior produtividade. Espera-se uma maior produtividade. Nas áreas que vai jogar menos, é um menor desperdício. Então você consegue, muitas vezes, ao invés de jogar ali pela média, com o estudo, né, você consegue manejar das áreas onde precisaria de menos, pegar aquela diferença e jogar para as áreas que precisa de mais. Então, você não vai precisar comprar mais adubo, nem nada do tipo. Só fazer esse manejo. E isso vai, no final, colocar mais dinheiro no seu bolso por aumento de produtividade. Tem momentos, né, depois de estudos, análises, ver como que a lavoura se comporta de uma safra para outra, de diferentes culturas, você consegue manejar melhor. Por exemplo, excluindo áreas que são improdutivas mesmo, investindo mais em áreas melhores. Então, todos esses pontos são muito importantes para taxa variável e que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. O segundo ponto são os mapeamentos. Por quê? Com os mapas, seja ele produtividade, seja ele adubação, pós-aplicação de adubo e defensivo, você consegue pegar todos esses mapas, fazer um compilado, estudar eles, ver o que aconteceu, para conseguir manejar melhor o futuro. Justamente com esse mapeamento que a agricultura de precisão trouxe, você consegue ver como que ocorre a variação, por exemplo, de fertilidade do solo conforme as adubações, como que vai ocorrer a mudança de manchas de pragas e doenças. Você consegue fazer esse estudo com esses mapas no decorrer do tempo, né? Você consegue ver a análise espacial, quer ver como essas manchas variam dentro de um talhão mesmo, dentro da propriedade, e a espacial, que você consegue ver ali de uma safra para outra, de uma safra para safrinha, de ano para ano, de safra para safra, de 5 em 5 anos, você consegue ver essa mudança. E isso é muito bom para você balizar outras decisões, para saber o que tem que fazer. E esse estudo espacial e temporal foi muito abrangido pela agricultura de precisão, né? Foi muito bem estimulado por ela. Por isso que com isso você consegue realizar manejos que vão colocar mais dinheiro no bolso, aumentar a lucratividade. O terceiro ponto, eu considero um dos pontos mais importantes, principalmente para mim, porque eu estou localizado em Anápolis, centro de Goiás. Aqui é uma cidade majoritariamente industrial. Tem muita indústria de farmácia, tem o DAIA, que é o distrito agroindustrial daqui. Então, a parte indústria aqui da cidade é muito forte. E o agro é meio fraco, né? Não tem áreas grandes, não tem muita tecnologia, então é mais feito na raça. E com as análises de satélites, que é esse terceiro ponto, eu consigo me conectar com produtores do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, consigo Mato Grosso do Sul. Todos esses produtores que já têm uma tecnologia maior e que eu consigo auxiliar com essas imagens de satélites. Porque eu aqui consigo atender propriedades de todo o Brasil. E elas permitem, com essas imagens de satélite, um raio-x. Então tem NDVI, NDRE,
mapas de topografia, consigo fazer um manejo ali básico de linhas de plantio, de como tem que ser realizado, justamente para conseguir uma melhor lucratividade, porque eu vou conseguir quantificar essas manchas, consigo localizar pontos de interesse, maiores potenciais produtivos, tudo à distância, conversando com o produtor, analisando o que está acontecendo, expectativa, e com isso a gente consegue colocar mais dinheiro no bolso, porque a gente vai manejar da maneira correta, conforme a área precisa. Porque o NDVI mesmo, que é um índice vegetativo muito difundido hoje, ele vem como um raio-x da propriedade. Então você consegue ali, com o passar do tempo, tem Landsat, Sentinel, Cibers, e tem uma revisita constante. Então você consegue analisar como que vem ocorrendo essa visita, essa mudança, e encontrar as manchas, seja de pragas, de doenças, ver o que aconteceu. Um exemplo mesmo é na propriedade em que o Chiru, que é o Matheus Agrodigital, já citei em outros vídeos aqui, né, trabalha. Lá teve uma infestação muito forte de cigarrinha esses anos para trás. E no milho, as bordaduras ele tem que fazer 4 ou 5 aplicações, não lembro exatamente, só para segurar. A gente conseguiu ver, por imagem de NDVI, que antes, quando a cigarrinha estava lá, estava fazendo enfesamento, diminuindo a fotossíntese do milho, a interação, né, dela com raios infravermelhos e tudo, com o índice de NDVI, a gente via um índice menor. Depois que ele fez a aplicação, acabou a infestação, deu uma controlada, a gente vê a evolução do índice, voltando para a normalidade. Então a gente consegue fazer esse manejo mesmo à distância. Para você ver, essa fazenda fica em Mineiros, que é 500 quilômetros aqui de Anápolis, mais ou menos. Então eu consigo fazer esse manejo, entender o que está acontecendo, conversar com ele, alinhar a expectativa e tudo mais, tudo de imagem de satélite, o que é muito bom para todo mundo. O quarto ponto, eu considero, se não o mais importante, um dos, porque com ele que você vai balizar praticamente tudo, que é análise de dados. A agricultura de precisão, como eu já falei em outros vídeos também, são 4 pontos, que é coleta de dados, análise desses dados, planejamento e execução. Com a análise de dados bem feitas, muitos dados, uma quantidade grande de dados, você vai conseguir balizar o planejamento e execução. Então, com a análise de dados, você consegue ver o que foi feito na propriedade. Eu citei ela mais ou menos por cima, de forma subentendida nos outros, né? Que é com os mapas, com amostragens, com análises ali mesmo, por exemplo, análise de perda com maquinários, depois pegar esses dados de maquinários, qual que perdeu mais, qual que perdeu menos, ver mapas de umidade, que o próprio maquinário já cria, né, esses pontos de umidade, você depois vem lapidando eles, melhorando e tudo mais. Então, com isso, a gente consegue perceber o que aconteceu durante a safra, analisar esses dados para não ocorrer os mesmos erros. Por exemplo, ocorreu um erro operacional de aplicação de adubo, ocorreu um erro operacional na pulverização e queimou parte da lavoura. Isso a gente consegue ver no mapa de umidade e mapa de colheita, que foi pior. Colheita não, de produtividade. Colheita não, um índice que pode ser medido, né? Normalmente se fala, mas é mapa de produtividade. Então, com esses dados, a gente consegue analisar todo o que aconteceu, fazer um cruzamento com gastos, lucros, custos, logística, armazenamento e tudo mais, para analisar o que vai ser realizado no próximo ano. E de forma geográfica, né? Antes, a gente tinha mais ou menos uma média de talhão e uma média de fazenda, né? Normalmente fazia dessa maneira. Hoje, com a agricultura de precisão, você consegue isso a metros quadrados, né? 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, dependendo da resolução da máquina. E com isso, você tem um poder de tomada de decisão muito forte. E essa análise de dados permite isso. Então, você vai conseguir manejar melhor. E o quinto e último ponto, também considero uma das viradas de chave na agricultura, que é a mecanização. Por que eu falo de mecanização e agricultura de precisão? Porque no começo dos primórdios da mecanização, eram o quê? Tratores de roda de ferro, muitas vezes movido a vapor. Acho que no Brasil já veio direto com a diesel, né? E com o passar do tempo, as tecnologias, funções foram aumentando. Deixou de ser regulagens mecânicas, começou a ser regulagens hidráulicas, elétricas. Tem algumas partes mecânicas, mas são poucas. Grande parte você regula no próprio monitor ali,
nas próprias, na tomada de força, com rotação. Isso já é uma regulagem mecânica, né? Você consegue regular na parte hidráulica do trator, consegue regular na parte de dentro da cabine. Então, toda essa parte você melhorou, né, essa tecnologia. E grande parte dela foi influenciada pela agricultura de precisão, porque ele deu o pontapé para conseguir regulagens, para variar doses. Claro, é possível fazer de forma manual. Você divide setores ali, faz regulagem manual e dentro do setor vai ser dose fixa. Só que hoje em dia, com válvulas, solenoides e tudo mais, você consegue, sensores também, né? Essa regulagem de forma automática. Você só insere a informação, faz uma calibração e regulagem básica e ele vai começar a variar a partir daquela. E isso é de extrema importância para a agricultura de precisão, para você, porque você consegue aumentar a eficiência do maquinário, mais área por hora, menos diesel gasto por hora, maior eficiência de motor, não tem perigo de errar marcha, porque muitas vezes você consegue programar o trator para você apertar um botão e ele colocar na marcha certa, na rotação certa, descer ou subir o implemento, já faz isso de forma automática. E você consegue deixar o operador livre dessas funções, o que era algo impossível há alguns anos atrás, né? Há meio século, mais ou menos, 50 anos atrás, era tudo de forma manual, né? Então o operador tinha que estar 100% ligado no plantio, na adubação, ele que fazia o rastro de tudo. Hoje, com GPS, com piloto automático, todas essas tecnologias, principalmente impulsionadas pela agricultura de precisão, você consegue todos esses benefícios, livrar o operador dessa parte e deixar ele focado em analisar os dados, ver se está ocorrendo da maneira correta. Muitas vezes hoje a gente já vislumbra maquinários autônomos, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos. No caso, foram 5 pontos, né? Taxa variável para manejar os insumos, aumentando a produtividade ou reduzindo o custo, que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Mapeamento, para saber justamente mapear os pontos ali, o que aconteceu, o que vai acontecer, cruzar esses dados e saber a variabilidade temporal e espacial para manejar conforme elas. Análise satélite, porque mesmo à distância a gente consegue ter um raio-x, identificar as manchas e manejar elas. E conforme para aumento de produtividade, redução de custos, vai da experiência do técnico. Análise de dados para balizar as futuras tomadas de decisões, para reduzir, mitigar erros, né? Então você consegue tudo isso. E a mecanização, para você ter um maquinário mais calibrado, menos desperdícios, mais eficiente, para rodar melhor, não quebrar, e tudo isso são pontos que a agricultura de precisão abrange, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas a agricultura de precisão pode ser interligada em todos eles. Então agradeço aí a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram, deixa o curtir e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Fechou? Muito obrigado e até a próxima. Falou! Gente, tem tempo que eu não gravava nada, né? Tem o quê? Uns 4, 5 meses? Depois que eu voltei do Mato Grosso, eu gravei pouquíssimas coisas. Mas estamos retornando aí de pouquinho em pouquinho. Vamos lá. Falou, gente. Até.